Mais uma vez conosco o chefe Fernando de Oliveira. Tudo bom, Fer? Tudo bem, Tati. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Hoje tem dica de bolo sem glúten atendendo a pedidos. Hoje é muito comum, né? As pessoas terem aí restrição ao glúten e muitas também que às vezes não tem um probleminha de saúde, mas acaba diminuindo o consumo do glúten por causa de alguma dieta, de perda de peso. Isso. Realmente, hoje as pessoas estão procurando, a gente que trabalha com aulas aí pelo Brasil, as pessoas, eu quero fazer um bolo sem glúten, mas que seja gostoso. E muitas vezes a pessoa pensa que pelo fato de tirar o trigo, não conseguir fazer um bolo bonito ou um bolo gostoso. Realmente, com um pão é mais difícil você conseguir um pão com as mesmas características de um pão que vai a farinha de trigo, mas o bolo a gente já consegue. Então aqui eu preparei um bolo com purê de batata. Olha! Né? Eu cozinhei a batata apenas e amassei. Tá. E deixei esfriar. Nenhum, só batata. Isso, só batata cozida e amassada e com o creme de arroz. Esse creme de arroz era como se fosse uma farinha que encontra facilmente no supermercado, na parte de amido de milho, naquela parte de farinhas é comum achar, então a pessoa que for fazer não precisa se preocupar, porque acha... Em qualquer rede de supermercado tem. Isso, então é uma receita muito fácil. Primeiro passo aqui, Tati, qual que é? Bater as claras, que eu preciso de uma leveza. Então, eu vou colocar as claras para bater 1 minutinho. Ok. Enquanto isso, eu vou colocar todos os restantes dos ingredientes na tigela. Ok. Vamos ligar lá, então, nossa batedeira? Vamos. Então, aqui eu tenho as claras. E sempre separa as gemas, porque é quase o mesmo peso de claras e gemas que dá na receita. Tá. Ok. Então, rapidinho aqui. Prontinho, então. Primeira etapa concluída. Concluída. É um bolo muito rápido também de se fazer. Pode acordar de manhã e preparar, né? A pessoa que quer fazer a dieta ou para quem realmente não pode... Tem algum tipo de restrição, Isso. né? E é importante, assim, tomar alguns cuidados quando se faz um bolo sem glúten. Se é um bolo que a pessoa quer fazer uma dieta, então pode ter alguns vestígios de trigo, que não tem problema. Agora, uma pessoa que tem realmente restrição ao glúten, todos esses ingredientes não pode ter tido nenhum contato com o trigo, porque tem pessoas que são exatamente tolerantes. Qualquer vestígio de trigo pode fazer mal a essa pessoa. Então, às vezes, alguém, eu vou começar a vender esse bolo. Então, é importante sempre higienizar o local, onde guardar o creme de arroz, não ser no mesmo lugar com o trigo, porque pode ter essa contaminação. Bem, né? Inclusive, tem muitas pessoas que usam inclusive 2 batedeiras, né? Uma só para as receitas sem glúten e outra para as receitas comuns, porque de fato pode ficar ali alguns resquícios. E quem tem a intolerância num grau mais sério, às vezes, gente, aquele pouquinho que ficou ali, a gente não higienizou bem, você pode comprometer a receita, a pessoa pode passar inclusive muito mal, né? Então é importante tomar esse cuidado. Bem lembrado. Então, na tigela aqui, vou colocar o nosso açúcar refinado, que pode ser substituído também por um açúcar mascavo ou um açúcar demerara, se quiser deixar ainda mais light aí o nosso 150 gramas do açúcar. Isso. Aqui é o nosso creme de arroz. 100 gramas. Isso. Então, a batata cozida e amassada, sem tempero nenhum. 200 gramas do purê de batata. O fermento em pó químico. Eu sempre coloco uma pitadinha de sal junto com o fermento para misturar com os outros ingredientes. Legal. O sal ajuda a realçar todos os outros ingredientes, por isso tem a função. 7 gramas do fermento. Isso. As gemas, que foram separadas, né? Batemos as claras primeiro. De quantos ovos, Fê? Dá mais ou menos umas 5 ovos, mais ou menos. 5 gemas. Isso. Aqui o nosso coco ralado. Eu estou utilizando um coco ralado em flocos para que apareça nesse bolo e dá uma certa textura também e não somente sabor.
A manteiga que está em temperatura ambiente, pelo fato de eu não bater e ficar mais fácil, porque eu vou misturar com a mão. Se a manteiga estiver gelada, manteiga sem sal ou a margarina, aí eu poderia bater na batedeira um pouquinho para deixar a manteiga ou a margarina um pouco mais mole, para facilitar na hora de eu misturar aqui, ó. Aqui o tempo que a gente deixou fora da geladeira, ela Isso, temperatura ambiente. Vamos... Ficou mais fácil de manusear. Isso. Lembrando aí, 100 gramas da manteiga sem sal. Eu gosto muito de usar manteiga na receita porque eu acho que o sabor fica melhor do que a margarina. É um pouquinho mais caro, porém o resultado final do bolo é muito melhor. Então aqui. Só mexer bem, homogeneizando, não preciso tradicionalmente o bolo bater a manteiga até formar um creme, não precisa nada disso. É só misturar bem. Só misturar. Okay. Bolo sem glúten, sugestão do chefe Fernando de Oliveira. Aqui, nosso sabor coco, usamos o Isso, eu sempre coco em flocos. Coco em flocos. Poderia colocar também alguns outros ingredientes, como maçã picadinha, algum outro tipo de fruta, canela, se quiser. Aqui eu passei uma base e a partir daqui até uma castanha. Para essa receita colocaria umas 100 gramas de castanha ou de maçã. De alguma fruta. Isso. Então agora vamos colocar... Bem fácil mesmo a montagem. Isso. Só misturar tudo e aí bater as claras. Um minutinho ali também já foi suficiente. Sabe que essa receita eu aprendi com um amigo meu lá do sul, né? A primeira vez que eu fiz, falei, não vai dar bolo isso não, né? A combinação de ingredientes. Purê de batata, né? E não vai farinha. E realmente ele dá certo, fica um bolo bem leve, ele cresce. Como é o nome do seu amigo lá do sul? César. César, um abraço para você, César. Um grande chefe lá do sul. E um beijo também para todos dessa região que nos acompanham agora aqui pela Rede Século XXI de Comunicação. Isso. Mais uma dica deliciosa do quadro Bom Sabor. Então aqui apenas misturar. Também não precisa tomar muito cuidado. Normalmente as claras sempre misturando levemente. Nesse caso não, pode misturar. É lógico, não forçar muito porque pode ser que talhe. Somente misturou e está pronto. Aqui é a nossa massa. Perfeito, agora é só forno. Né? Isso. Aí uma dica importante, porque como é um bolo sem glúten, a gente não pode untar com manteiga e farinha. Então, Tati, existem essas formas de silicone que já encontram. Esses dias eu fui naquelas lojas que vendem coisas bem baratas, achei umas formas bonitas. Famosas R$1,99, né? Isso, muito barata, que a pessoa pode assar. Ah, não tenho, quero assar. O ideal seria o quê? Uma forma de alumínio com papel manteiga. Aqui o que eu fiz? Peguei o papel manteiga, eu medi a forma, coloquei a forma aqui e eu fiz um corte. Para você encaixar Isso, direitinho. porque daí eu consigo fazer esse trabalho aqui e coloco dentro da forma. Perfeito. Né? Ou então, manteiga, coco ralado, passa manteiga, polvilho coco ralado, só que pode ser que tenha um pouquinho mais de dificuldade para sair. Pra tirar. Isso. Por precaução, então, qualquer forma aí de alumínio com papel manteiga ou qualquer forma de silicone. Isso. Você fez algumas porções, inclusive individuais, né? Isso. Tem uma forminha aqui que ele trouxe em forma de rosa. Linda, gente. Linda, linda, linda. Eu tava aqui namorando, brincando com o chefe Fernando. Para festas é muito legal, né? Eventos. E hoje está muito alta essa questão dos bolos também, né? Bolo da vovó. Então aqui, para assar no forno, é uns 20, 25 minutos em temperatura média. Tá. Temperatura média, 25 minutos, liga o forno antes. Pré-aquecido. Isso, pré-aquecido. Nunca coloque o bolo com forno frio, sempre o forno pré-aquecido uns 5 minutinhos e... No máximo meia hora vai estar prontinho. Isso. Já vai estar aquele cheirinho gostoso de bolo quente no Exato. forno. E pronto. Aqui a gente já tem. Vou pedir, por favor, então, Sim, pro chefe então Fernando me servir. Ficou lindo. Adorei a decoração que você fez. Isso, coloquei algumas frutas para mostrar, vermelhas. né? Que... E esse de cima é aquele açúcar gelado? Isso, açúcar gelado. Aqui para você. Tadã! Ai, gente, aquele momento bom. Obrigada. Obrigado. Atenção.
Olha, fofo. Fica um bolo super fofo. Às vezes as pessoas têm a impressão, né? Ah, mas de repente o bolo sem glúten vai ficar com uma textura, vai ficar mais maçudo, né? Mais sem sabor. Isso. Depende da sua receita. Se vocês fizerem essa do chefe Fernando, não, gente, vai ficar bolo fofo. Fica um bolo bem fofinho. Bem fofinho e bem gostoso. Bem. Os pedacinhos do coco, ótima Do ideia coco. de usar o coco É. em flocos. É porque o coco seco ele acaba se misturando totalmente na massa. Ele dá o sabor, mas não dá essa textura. Então, coco flocos aí é uma boa ideia para você conseguir essa textura. Fê, que delícia de bolo. E... Eu vou te ser bem sincera. Aham. Gente, se você fizer em casa, não, claro, aquelas pessoas que têm restrição, mas você que está fazendo uma dieta, está diminuindo o glúten na sua alimentação, se de repente tiver um convidado na sua casa e ele não souber que você fez com purê de batata e sem a farinha de trigo, é um bolo de coco normal, né? Não tem aí essa diferença. Para quem experimenta sem saber dos ingredientes, é um bolo de coco e ponto. Sim, sim. Isso que é muito legal, né? Você não taxar, né? Ah, é um bolo sem glúten, então vai ser o bolo maçudo, vai ser o bolo sem sabor. Pelo contrário. Não, existe possibilidades. Está bem gostoso. A própria fécula de batata conseguimos trabalhar, outros tipos. Eu poderia, um exemplo, até substituir esse purê de batata por um purê de abóbora. Eu conseguiria fazer um bolo de abóbora, né? Mantendo o creme de arroz, mas substituindo, no caso a batata, pela abóbora. Cozinha a abóbora, a massa, faz o mesmo processo. Eu já fiz, dá super certo, então é mais uma outra opção. E são essas pequenas dicas aí que faz a diferença, né? Parabéns, viu, Fê? Obrigado. De verdade, muito boa receita. E, gente, às vezes a gente coloca, né, alguns rótulos em algumas receitas. Essa daqui, se você tem em casa, de repente, uma criança, né, que teve algum tipo de restrição ao glúten, ou se você que está tendo dificuldade, porque às vezes é difícil a gente seguir algumas dietas seguidas pelos nutricionistas, pelos nossos médicos. Algumas pessoas têm mais dificuldade, sofrem mais, né, em ter que adaptar o cardápio. Esse bolinho vai matar aquela vontade, sabe, de um docinho, de um bolinho gostoso. Ele é muito saboroso. E vou falar mais, ele fica até molhadinho dentro. Isso. Fofo, molhadinho, úmido, né? Úmido. O coco em flocos deixa, então, esses pedacinhos. Menino, arrasou demais. Nota 10 pra você. Obrigado. Amei. Até a Te espero próxima. em breve com mais uma dica deliciosa. Se Deus quiser. Até a Façam, próxima. vocês também vão adorar. Eu tenho certeza absoluta disso. Mais uma dica do quadro Bom Sabor. Até a próxima.